dia para todo mundo. Vamos iniciar mais uma vez pedindo as luzes do Espírito Santo, a assistência de Deus, para acolhermos com docilidade, com disponibilidade esta palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que pela humilhação do vosso Filho reerguestes o mundo decaído, enchei os vossos filhos e filhas de santa alegria, e dai aos que libertastes da escravidão do pecado o gozo das alegrias eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para nossa meditação, hoje nós temos o Evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 9, do versículo 18 ao versículo 26. E neste relato nós encontramos duas situações que geralmente são chamadas de milagres. O milagre da cura e também o milagre da ressuscitação. Então Jesus está falando, é importante ressaltar este contexto, isto é, Jesus está ensinando, certamente à beira do mar. E ali se aproxima o chefe da sinagoga, que pelos outros evangelistas nós conhecemos o nome Jairo. Então Jairo, o chefe da sinagoga, que se aproxima de Jesus e faz um pedido. E comparando a narração de São Mateus com Marcos e com Lucas, nós vemos que é um tanto mais dramática, porque enquanto que em Lucas e Marcos o chefe da sinagoga vai para Jesus dizendo que a filha está nas últimas, aqui ele já comunica que a menina tinha acabado de morrer. Mas mesmo assim, ele pede que Jesus venha impor a mão sobre ela e ela viverá. Então, nós temos aqui uma expressão ainda mais firme, clara, convicta deste homem. Então, se a menina ainda estivesse viva, ele fazendo esse pedido a Jesus, certamente demonstrava confiança, mas a menina acabava de morrer. Então nós podemos dizer que aqui a manifestação da fé ainda é muito mais convicta, muito mais forte. Então, até lembrando aquela ocasião da morte de Lázaro, quando Jesus chega lá, e Marta vai dizer, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Quase que a dizer, mas agora não tem mais o que fazer. Mas mesmo assim ela dá o passo da fé, né? Mas tudo aquilo que pedires a Deus, Deus te considerará. Então aqui nós vemos essa atitude do Pai, uma atitude de confiança, né? Que não coloca limites à ação de Jesus. Não é porque a menina já tinha morrido que já tinha acabado a esperança. Então é uma atitude muito bonita deste chefe da sinagoga, né? Não colocar limites para a ação de Jesus. Então Jesus vai, né, para a casa dele e no meio do caminho uma outra situação. Uma mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos e veio por trás e tocou na barra do manto de Jesus. A narração de São Mateus é muito sucinta, mas como nós conhecemos as outras narrações em Marcos e Lucas, então naturalmente nós vamos quase que complementando, né? Nós já estamos tão acostumados, não é, a lembrar daquilo que estava no coração daquela mulher, né, quando ela pensava, enquanto se dirigia até Jesus, se pelo menos tocasse no manto de Jesus, então ela ficaria curada. Então nós vemos todo esse drama, essa tensão, né? Até certo ponto esse receio, mas ela confia. Ela vai e toca, de fato, no manto de Jesus e fica curada. Interessante a reação de Jesus, aqui na versão de Mateus. Ele não pergunta quem me tocou, mas ele já sabe quem tocou. Por isso que ele diz, coragem, filha, a tua fé te salvou. Porque ele voltou-se,
né, para a mulher e disse justamente isso. Então, na versão de São Mateus, nós temos de fato os elementos essenciais, enquanto que Lucas e Marcos desenvolvem mais, porém aqui nós temos os elementos essenciais desta narração, né, desses dois momentos. E aqui continua o evangelista dizendo que Jesus chegou lá na casa de Jairo e encontrou os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada. Então Jesus encontra um ambiente desesperado. É interessante que mesmo que o pai tenha sabido da notícia da morte da filha, ele não se desesperou. É algo muito significativo. O pai não se desesperou. O pai, de fato, estava sofrendo, estava angustiado, mas não estava desesperado, porque se tivesse desesperado, já teria voltado para casa. Isto é, mas ele acompanha Jesus. Então, isso é uma lição muito bonita também para nós. Nas nossas angústias, nos nossos sofrimentos, nós devemos buscar sempre mais a proximidade com o Senhor. Às vezes, quando nós passamos por um momento de dor, de sofrimento, de tristeza, a nossa tendência é nos isolar, nos afastar, nos distanciar. Claro que nós precisamos também de um momento, né, de estarmos sozinhos, mas não como desesperados. E aqui o Pai nos dá justamente essa lição. Ele poderia ter ficado em casa, né, naquela postura, né, quase de onipotente, né, se estou aqui, então eu vou impedir que aconteça o pior. Mas não, ele vai ao encontro de Jesus. Então isso também é algo que nós precisamos aprender a confiar. Às vezes a gente acha que é o dono da situação, acha que tem o controle de tudo, quando na verdade nós precisamos, numa atitude de humildade e confiança, nos lançar nos braços de Deus. E isso nós fazemos justamente pela oração, né, pela atitude de abandono, de entrega. E aí Jesus o que faz? Manda todo mundo sair e faz uma afirmação um tanto provocativa. Quando ele diz, a menina não morreu, mas está dormindo. E aí todo aquele pessoal que estava ali chorando, lamentando, desesperado, muda radicalmente. Agora eles começam a caçoar de Jesus, a desdenhar de Jesus, até certo ponto ridicularizar o que Jesus estava dizendo. É algo também que chama muita atenção, né? Como é que de um momento onde todos estão chorando, estão desesperados, se passa imediatamente para uma atitude dessa, né? Começam a caçoar dele. Então, naturalmente, aqueles sentimentos que estavam sendo expressos através de lágrimas e de gritos e de choros não eram muito autênticos. Enquanto que Jesus diz com firmeza, e portanto na palavra de Jesus existe uma verdade, uma autenticidade. E aí Jesus afasta a multidão, porque mesmo seguido por grandes multidões, Jesus nunca transformou a sua missão, os seus milagres, em objeto de espetáculo. Infelizmente hoje há uma tendência muito forte, né, a criar palcos, a criar auditórios, a criar verdadeiros teatros, até mesmo transformar ambientes ditos religiosos de culto em verdadeiros palcos, teatros e às vezes até mesmo em circos. Então isso é bem contraditório com a ação de Jesus. Como dizíamos, Jesus era seguido por grandes multidões, mas não manipulava aquelas multidões, transformando-as em espectadores de um show, de um teatro, de um espetáculo. Mas Jesus toma a menina pela mão e levanta a menina. Então é muito interessante também esse gesto de Jesus. Isto é, Jesus levantando a menina, né, dando a ela a vida. Jesus está
quase que entregando a ela a responsabilidade, né? Porque ajudar alguém a levantar-se, fazê-la caminhar, não é substituí-la, não é carregar nos braços, não é colocar no colo, mas é fazer andar. Então essa também é uma lição que nós aprendemos. O Senhor nos dá a vida, mas para que nós assumamos a nossa vida. É muito interessante, nas outras narrações, se diz que Jesus manda dar de comer à menina. É muito interessante porque nós temos aqui os dois momentos, né? A vida que é dada, mas o compromisso que se assume com a vida, né? Alimentar. Então Jesus deu a vida, mas o alimento deveria ser dado pelas outras pessoas. Então que aprendamos essas lições do Evangelho, de humildade, de confiança, de não nos desesperarmos diante de sofrimentos e dificuldades, mas confiarmos sempre em Deus. Então que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.